pecado não é o resultado de não saber o que é certo, mas sim de não querer entendê-lo e, portanto, é a recusa em fazer o que é certo. Não é o resultado da ignorância, mas da rebelião. O pecado não diz, eu não posso, mas sim, eu não vou. E, portanto, é uma questão da vontade do coração, dos desejos secretos da alma. Assim como a graça é inacessível para quem se recusa a ser honesto consigo mesmo, assim como o perdão. Se uma pessoa se recusa a confessar a verdade sobre sua condição, a própria salvação é impossível, pois Deus literalmente não pode salvar a alma que nega sua necessidade dele. Portanto, a Escritura não declara em vão: quem encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e abandona encontrará misericórdia. Uma pessoa que esconde ou encobre seu pecado o nega, seja negando-o abertamente ou explicando-o com desculpas autoenganosas. Essa pessoa simplesmente não pode prosperar no sentido espiritual da palavra, porque ela não está vivendo na realidade. De fato, sua consciência está carregada com uma proibição secreta, uma voz interior de condenação que deve ser reprimida e silenciada. É somente a pessoa que vem à luz, que reconhece a verdade de seu pecado e que está ansiosa para se livrar de seus efeitos, que receberá misericórdia. Em hebraico, Rahamim, que vem da palavra hebraica Rehem, que significa útero. Observe que somente Deus tem a prerrogativa de cobrir ou expiar o pecado, como expressão de sua graça, mas nunca convém a alguém expiar o próprio pecado para se exonerar. A ira de Deus sobre o pecado não é aplacada quando o pecado é minimizado, dispensado, desculpado ou racionalizado. Embora o Senhor se deleite quando negligenciamos as ofensas dos outros. Isso porque todo pecado é uma ofensa contra Deus e representa uma quebra no relacionamento entre o pecador e Deus. Seu pecado, em outras palavras, fere não apenas você e outras pessoas, mas mais significativamente fere o próprio coração de Deus ao causar uma ruptura ou separação em seu relacionamento com Ele. Vemos Yeshua perdoando os outros pelos pecados que cometeram contra pessoas, como se ele fosse a parte ofendida no pecado. Ele disse às pessoas que, se seus pecados foram perdoados, e nunca esperou para consultar todas as outras pessoas a quem seus pecados sem dúvida haviam prejudicado. Ele se comportou sem hesitação, como se fosse a parte principal em questão, a pessoa mais ofendida em todas as ofensas. Isso só faz sentido se ele realmente for o Deus cujas leis são quebradas e cujo amor é ferido em cada pecado. Neste mundo mau, às vezes pode parecer que o crime compensa, mas certamente não diante da presença divina e no mundo vindouro. Cada palavra e ação será totalmente contabilizada perante o Tribunal da Justiça e Verdade de Deus. Mas mesmo neste mundo, o pecador é secretamente assombrado por sua consciência. Ele é levado à loucura, ao desespero oculto e vive com medo e ansiedade sobre a verdade que esconde. Foi dito que o problema de se safar é que você realmente se safa, o que significa que seu pecado o seguirá obstinadamente como sua própria sombra neste mundo.
Em última análise, o pecado é uma forma de covardia, pois se esconde no medo da luz da verdade. Uma das razões pela quais Deus revelou os 10 mandamentos foi porque era sua maneira de dizer: eu sei quem você realmente é. Estou vendo você. É por isso que as pessoas recuam aterrorizadas, porque perceberam que Deus viu a condição interior de seu coração, expôs-o e iluminou com a luz da verdade moral. No entanto, é um grande e contínuo crédito para o povo judeu que eles estivessem dispostos a receber a revelação no Sinai, pois isso demonstra que eles estavam genuinamente dispostos a ser honestos consigo mesmos. Apesar de seus muitos fracassos subsequentes, eles ainda reverenciavam a verdade da Torá de Deus, das Escrituras, da Palavra, e preservavam meticulosamente a revelação para as gerações futuras. Uma pessoa que nega ou desculpa seu pecado simplesmente não pode prosperar. O sentido espiritual da palavra. Falo novamente, porque ele se recusa a viver na realidade. Confessar a verdade sobre si mesmo, possuir seu comportamento, assumir responsabilidade pessoal, recusar-se a culpar os outros e assim por diante, leva à verdadeira prosperidade, bênção espiritual e verdadeira paz interior. Baruch Hashem, que o eterno nosso Deus nos abençoe com essa palavra. Querido Deus, sabemos que somos pecadores e que necessitamos, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia. O nosso coração, ó Deus, almeja fazer a Tua vontade, cumprir Teus mandamentos, seguir com o Senhor. Por isso nós precisamos, ó Deus, de que a Tua misericórdia se estenda sobre nós, para que nós possamos, ó Deus, fugir do pecado, da tentação desse mundo e buscar andar um caminho reto e de santidade diante do Senhor. Confesso, Deus, que nós pecamos muitas vezes, por pensamentos, palavras, atitudes, por omissão. Então, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque somos pecadores e carentes da Tua graça. Recebe-nos nesse dia e nos ajude, ó Deus, a vencer as tentações, a vencer o pecado e a nossa carne, para assim sermos encontrados por Ti em santidade, para a glória do Teu santo nome. Eu oro e agradeço em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.